Olá, pessoal. Aqui é a Mãe Beth. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Tô nervosa, porque eu nunca gravei podcast, né? Espero que eu possa agregar aí no que eu for estar colocando, né? E assim, eu sou dirigente de Umbanda. Eu dirijo uma casa há 15 anos e eu estou na Umbanda há quase 40. Então, comecei novinha, comecei com 14. Ah, uma estrada longa. É longa, bem longa. É. Já mudou bastante desde que eu comecei, né? Ah. Agora, Mãe Beth, como tudo isso começou? Porque a maior parte das pessoas que chegam aqui no podcast, a infância teve uma orientação, às vezes, religiosa que não é aquela que no final você seguiu, né, como proposta de fé. Como foi sua infância? Você já recebeu influências da Umbanda ou não? A Umbanda apareceu depois? Conta um pouco para nós como é que foi tudo Não, isso. eu nasci numa família católica mesmo, praticante, né? A minha família é católica até hoje, então meu avô foi coroinha, minha tia ministra da Eucaristia, pegada forte mesmo lá em casa. Tá. Só que eu era, né? Eu gostava, sempre gostei de participar do grupo de jovens. Me decepcionei porque mudou o padre, né, da igreja que eu ia, veio um padre que só falava de política, aquilo me incomodava. Eu falei para minha mãe, não quero ir mais. Minha mãe nunca me obrigou. E aí eu comecei a namorar com um rapaz da rua. Hum. Meu pai não deixava eu namorar com o rapaz. É. Eu tinha 14 anos. E aí ele virou para mim e falou assim: pode deixar que eu vou pedir para Dona Maria. Falei, tá bom. Nem sabia quem era Dona Maria. Inacreditavelmente, passou uns 2 meses, meu pai aceitou o namoro, deixava o rapaz entrar em casa. E eu associei, achei que tinha sido a tal Dona Maria. Eu falei, eu quero agradecer a Dona Maria. Falou, tá bem, eu vou te levar lá no centro, que a minha família vai. Falei, centro, né? Achei que era o centro da cidade. É. Eu não sabia o que era o centro. Aí me levou, falei pra minha mãe, falei, mãe, vou conhecer, posso conhecer? Era de domingo à tarde, os trabalhos. Aí eu cheguei lá, eu já me encantei. Já, aquele atabaque, já arrepiou. E eu falei, nossa, que lindo isso. E fui lá, a Dona Maria, descobri que era uma baiana, Maria das Ribeiras. E comecei. Falei pra minha mãe, gostei, vou começar aí. 3 meses depois eu comecei a passar muito mal na assistência. Eu passava mal, eu suava, eu tremia. E eu não entendia nada daquilo. Passando com uma preta velha da mãe de Sara, falou, filha, você tem que trabalhar, você tem que pôr branco. Eu falei, tá bom, como é que põe branco? É só você pôr branco e entrar. De novo, eu falei, mãe, eu vou entrar. Vou entrar porque falaram que eu tenho que pôr branco. Tudo bem, 14 anos. E comecei. E não parei. De lá pra cá. De lá pra cá, minha família sempre me respeitou muito. Eu sempre fui muito dedicada, né? Mesmo jovem, assim, eu tinha muita responsabilidade. Isso acabou afetando um pouco a minha juventude, porque quando você inicia, né, numa missão mediúnica, né, se você realmente quer se conectar com uma espiritualidade bacana, você tem que se privar de algumas coisas, né? Então, desde muito cedo, eu não tive, assim, uma juventude que ia toda hora em balada e bebedeira, essas coisas, porque se você realmente está seguindo, né? Então, mas foi assim que tudo começou. É. Começou por causa desse namoradinho. É legal que você está falando, porque é muito sério isso. E precisa de dedicação, né? Não importa aonde você frequenta, o que você segue, qual tipo de sistema de fé que funciona para você, você precisa se dedicar, né? Você precisa ter uma certa disciplina. Sim, porque as coisas também, o desenvolvimento, ele é um processo, ele né? requer responsabilidade. Sim. Às vezes mais responsabilidade até do que maturidade. Eu acho que a maturidade vem com o tempo. Mas precisa. E eu acho que é por isso que hoje eu dou tanta aula, porque assim, eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Porque o primeiro centro que eu trabalhei, não ensinavam nada. Então eu fui colocada na roda, e na roda eu comecei a girar, e quando eu vi eu já estava atendendo, eu não acreditava que eu estava incorporada, porque eu não tinha orientação nenhuma, eu tinha
Na verdade, muito medo da minha mãe de santo, porque ela era muito brava, assim. E eu fiquei lá até os meus 21 anos. Ficou Eu bastante, fiquei né? 7 anos lá. Aí depois eu tive uns problemas, porque ela começou a mudar muito os trabalhos e eu não estava gostando. Através de uma amiga, eu conheci uma outra casa e fui para essa outra casa. Por lá eu fiquei mais 7 anos. Aí nessa casa eu fui coroada mãe pequena, né? Então eu já tinha funções assim de ajudar Uma responsabilidade o maior. dirigente. Mas aí também aconteceram algumas coisas, enfim. Eles eram um casal, o dirigente, né? O pai de santo era o marido e a mãe pequena era a mulher. E eu era a mãe pequena também. Eles acabaram se separando e eu decidi ficar com a mulher. Aí ela montou uma outra casa e eu fui trabalhar com ela. Aí nessa casa eu fiquei quase 7 anos também, 6 anos e pouquinho. Foi quando a minha entidade, né, meu guia-chefe, pediu que ele queria uma casa para ele, né? Que ele queria uma porta para ele. E foi uma loucura, porque eu tinha as minhas filhas pequenas, a Júlia tinha 1 ano e pouquinho. Nossa. E eu falava, ele tá louco. Eu chorei até 4 horas da manhã, assim, né? Falei, tá maluco, né? E acreditei, confiei. Ele falou, não, eu vou conversar com a sua família, porque eu vou precisar da ajuda deles, com a minha mãe, com os meus irmãos. E começamos. A Casa de Caridade Filhos da Umbanda iniciou há 15 anos atrás com 11 pessoas. Num salãozinho de 50 metros no Tatuapé. Hoje eu tenho uma corrente de 115 pessoas. Estou num salão de 550 metros, Nossa. né? Então, acho que era para ser, né? Não tem dúvida. Porque mesmo na pandemia, né, muitos terreiros fecharam na Sim. pandemia. Muito, a gente sofreu bastante. Mas assim, eu tive a ajuda do proprietário do salão, a corrente se uniu, a gente fazia. Foi aí que eu comecei com essa coisa de online, de gravação, então a gente dava aula online, né? E eu dou cursos, né? Então a casa sempre, muito cursos, né? O meu caboclo sempre pedindo cursos. Por quê? Porque justamente eu não quero que as pessoas se sintam perdidas, né? Porque eu acredito assim, a fé ela é importante, muito. Mas a fé com o conhecimento, você consegue entender melhor a responsabilidade que você tem. Eu não acredito nessa fé cega de o guia sabe, só o guia sabe. É claro que a gente aprende muito com os guias, né? Você ali camboneando um guia, você aprende demais. Mas se você também estuda, se o médium estuda o processo mediúnico, se o médium estuda sobre uma erva, sobre um cristal, né, que está aqui, ele também facilita o trabalho da entidade, porque muitas vezes a entidade ela tem o conhecimento e você, médium, por não ter, você acaba travando. O desenvolvimento, né? Então, e tudo veio assim ao mesmo tempo, né? Veio o terreiro, depois começaram as aulas, eu comecei com um curso, hoje já dou 3 cursos, já tenho curso que é no online, do workshop, mas tudo voltado assim, principalmente para os filhos da casa e para as pessoas de fora que querem também saber, enfim, mas para levar não só o conhecimento, né, da teoria da Umbanda, não é só isso, mas pra realmente a pessoa entender o que é uma gira, o que é uma incorporação. Eu acho que isso é muito importante, porque para mim fez falta, muita Entendi. falta.